Então, pessoal, espero que vocês estejam aí em casa, todos vocês estejam bem, né? A gente tá aí. Então, eu resolvi marcar essa web aí como uma experiência. Se der certo, a gente faz outras vezes, né? Para a gente poder conversar e, de repente, se vocês tiverem algumas dúvidas aí, no final do que a professora vai mostrar para vocês do conteúdo, eu, eu vou pegar e vou disponibilizar aí para vocês tirarem dúvidas, né? Se quiserem escrever ali no chat ou falar mesmo as dúvidas que vocês tiverem aí sobre o conteúdo que a gente já viu, né? Então, gente, hoje eu queria só relembrar ali o que a gente fez um trabalho sobre vitaminas, né, gente? Então, assim, esse trabalho que a gente fez lá sobre vitaminas que vocês escreveram, a professora acabou não comentando sobre, né? Então, assim, essas vitaminas agem lá no nosso corpo de acordo, elas têm algumas funções específicas, né? Elas auxiliam em alguns processos, algumas reações químicas aí. Tem mais gente entrando, né, na web. Essas vitaminas auxiliam aí nos processos das reações químicas que ocorrem no nosso corpo, que a gente já viu nas aulas anteriores, até nas aulas presenciais, a gente já tinha falado sobre essas reações químicas que ocorrem no nosso corpo, né? Então, gente, se alguém não estiver ouvindo ou tiver com algum problema aí, pode falar, daí podem colocar aí no chat, né, o que vocês estão ouvindo e vendo, se o áudio estiver ok, né? Eu tenho, eu tenho duas crianças aqui e um cachorro, às vezes eles fazem um pouco de barulho também, né? Então, gente, é assim, o que eu queria mencionar para vocês só sobre o trabalho de vitaminas que vocês fizeram, vocês escreveram lá no caderno de vocês, que era o trabalho anterior, né? Sobre essas funções das vitaminas e os tipos de vitaminas. Então, gente, assim como a falta dessas vitaminas podem causar problemas no nosso corpo, o excesso também pode causar alguns problemas, né? O excesso dessas vitaminas, por exemplo, o excesso de vitamina C, né? Nesse momento aí que a gente está vivenciando, que, que é o problema do coronavírus, né? As pessoas querem evitar resfriado, gripe e até o próprio coronavírus acabam tomando bastante vitamina C. Compram lá na farmácia por conta própria, né? Essa vitamina C. E o que acontece, gente? O excesso dela pode causar uma espécie de uma intoxicação, né? O excesso de qualquer tipo de vitamina. Então, toda vitamina ela tem que ser prescrita pelo médico se realmente tem deficiência dessa vitamina no teu organismo, né? O excesso de vitamina C pode causar diarreia, né? Uns distúrbios estomacais, né? Problema no estômago, cólica, né? Então, gente, não tomem vitamina sem prescrição médica, sem saber se você tem a falta dessa vitamina, né? Só porque você acha, é importante ter. Não, o importante é ter uma alimentação adequada. Buscar alimentos que tenham esse tipo de vitamina, né? Por exemplo, vitamina C você vai encontrar aí nas frutas cítricas, né? Vocês viram lá no trabalhinho que vocês fizeram, vai encontrar lá na laranja, né? No limão, faz lá uma limonada bem legal, você vai ter aí vitamina C no teu organismo, né? Então, gente, nunca, é só essa dica que eu queria dar para vocês aí, né? Nunca usar a vitamina sem saber se ela falta no teu organismo, porque o excesso pode causar problemas também no organismo, né? Pode te dar uma intoxicação, né? Então, gente, é o seguinte, eu quero apresentar aqui a aula que eu programei para vocês de hoje, né? A gente vai iniciar aí sobre o conteúdo sobre citologia, né? Vamos ver lá. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Essa é a primeira web que eu estou fazendo aí com alunos, né? Até agora eu não tinha feito. Aí você me diz se vocês estão vendo. Estão vendo aí minha tela? Alguém me diga aí alguma coisa. A tela que eu estou compartilhando, vocês estão vendo?
Ah, tá, beleza. A Júlia ali falou. Então, gente, é assim, vamos lá, eu fiz aqui é um Jamboard, né? É uma espécie de um quadro, bem legal aqui nessas ferramentas do Google, onde a gente pode fazer aí alguns cartazes. Então, gente, já dei uma olhada aqui nesse Jamboard, né? Esse aqui depois eu vou compartilhar com vocês no nosso dia de aula lá da plataforma Google Sala de Aula, né? E eu vou colocar para vocês esse Jamboard que eu fiz, né? Que é a aula de citologia aqui que a gente vai ver hoje. Gente, é assim, esse Jamboard é uma espécie de um quadro onde você coloca várias anotações, várias imagens, né? Você pode desenvolver uma espécie de um cartaz aqui. Então, na sequência, a gente pode, de repente, pedir para vocês, a professora pode pedir para vocês fazerem alguma atividade que esteja voltada aí a esses Jamboard, vocês façam alguma atividade específica aqui dentro, né? Alguma espécie de um cartaz, né? Alguma coisa assim. Então, deem uma olhada aí como que funciona esses Jamboard que tem ali nas ferramentas do Google também. Então, gente, a aula que eu preparei hoje para vocês, né? Eu coloquei lá na nossa reunião, na nossa webconferência, das 9 às 10, mas isso vai variar, né? De repente, a gente termina antes. É só o tempo de eu falar para vocês tirarem dúvida, conversarem aí com a professora, quem quiser, né? E aí, depois a gente finaliza e se der certo, a gente marca aí próximas webconferências aí para a gente conversar ao vivo, né? Às vezes é melhor do que um vídeo gravado, aí você sabe que a professora está aqui. Pode ocorrer aí algumas coisas durante o processo, quando a professora está fazendo ao vivo, né, que nos vídeos a gente grava, pode editar. E aqui vai acontecendo algumas coisas, tipo, as crianças estão gritando lá, né, o cachorro está latindo, de repente chega alguém aqui na minha casa, né, então são coisas que podem acontecer durante o processo, mas vamos lá, né, gente, assim, ó. O que é citologia? Aula sobre citologia, que é o que a gente vai iniciar agora. Então, é só uma introdução, gente. Próxima aula a gente continua. É um assunto bem abrangente, não é uma coisa simples, tá? Que a gente vai ver bastante coisa sobre esse conteúdo, né? Mas o que estuda a citologia, gente? O que é citologia? Ó, escrevi ali para vocês aqui nessa figurinha aqui. Ó. O que é citologia, né? Então, gente, a citologia é isso aqui mesmo, ó. A ciência que estuda as células, né? Gente, mas só existe um tipo de célula? Não, existe vários tipos de células, né? Então, essa ciência aí a gente chama de citologia. Então, hoje é uma introdução aí à citologia. Por exemplo, gente, esse aqui, essa imagem aqui, ó, que eu coloquei para vocês, é hemácias do nosso sangue. Estão lá dentro do nosso sangue. Esse aqui são células vegetais vistas no microscópio. Né? Vocês podem ver, elas parecem, acho que, células de um... Se a gente olhar o microscópio, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Células de uma cebola, por exemplo, ela vai parecer assim. Então, você pode ver aqui que elas estão verdinhas, né? Tem cloroplastos ali dentro, ela tem uma parede celular, né? Então, são células vistas no microscópio, né? Células vegetais. Então, gente, a gente vai saber aí como que surgiu esse estudo das células, como surgiu a citologia hoje, a gente só vai ver essa parte aí. E a célula em si, a gente vai ver alguns tipos hoje, tá? E na sequência a gente vai vendo como é a estrutura da célula, a gente vai estudar toda a estrutura da célula, tanto animal quanto vegetal, né? A gente vai estudar o processo que traz energia para dentro das células, né? Tudo isso aí a gente vai estudar ao longo desse ano ainda que tem, né? A gente está na metade do ano, a gente tem mais metade do ano para estudar aí as células. Então, gente, é assim. O que mais eu coloquei aqui, então? Então, gente, sabemos que para saber da existência das células, teve que ser inventado, né? Teve que ser inventado uma coisa. O que é? Teve que ser inventado? O microscópio, né? Graças a essa invenção,
que hoje a gente sabe de várias coisas, né? Sabe da existência desses vírus. É por causa disso que a gente sabe da existência de vários micro-organismos que a gente não sabia que existia antes da existência do microscópio. Então, foi descoberta, gente, por quem essas células aí? Foi descoberta por Robert Hooke, né? Ele examinou no microscópio, né, rudimentar aí, um microscópio primitivo, né? Não é o que a gente conhece na atualidade. Ele analisou uma cortiça. Gente, o que é cortiça? Sempre fala assim, quando fala que foi Robert Hooke que descobriu as células, né? Ele se fala nessa cortiça. A cortiça é uma rolha. Já viram lá o vinho, né? Tampado com uma rolha. Nessa rolha, ela é feita com esse material chamado cortiça, que é de uma árvore, né? Se você cortar ela bem fininha e colocar no microscópio, você consegue observar vários buraquinhos, várias cavidades. E essas cavidades que ele observou, que ele chamou de células, né? Que em latim, cell, quer dizer cavidades, né? Pequenas cavidades, células, por isso que ele deu esse nome. Então, gente, o primeiro microscópio que foi inventado foi esse aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui o tamanho dele. Bem esquisito, né? Esse aqui você colocava assim no olho, né? Uma espécie assim de um... Você colocava bem próximo do olho esse negócio aqui. E você conseguia observar várias coisas. Gente, quem fez isso aqui foi um cara chamado Anthony van Lavoisier. Se eu não me engano, é esse o nome dele. Então, gente, esse cara, ele pegou e ele nem era cientista. Ele fabricava tecidos. E na fabricação desses tecidos, ele queria observar detalhes do tecido para ver se não tinha nenhum problema no tecido, nenhuma falha, né? Então, o que ele fazia? Ele usou lentes, né? E cada vez que ele polia essas lentes, quanto mais polida fosse, né? Mais ele conseguia observar detalhes, aumentar, né? Então, ele fez esses experimentos aí sobrepondo as lentes, polindo as lentes, e ele inventou esse primeiro microscópio rudimentar. Ele até vendeu vários desses, né, para as pessoas que queriam observar também. Ele conseguiu daí, por curiosidade, né, ele era um vendedor aí de tecidos, né, um comerciante, porém ele tinha curiosidade sobre o mundo, que muita gente tem também, né, a gente às vezes não trabalha com ciência, mas tem curiosidade de saber sobre o mundo. Então ele observou várias coisas, vários animaizinhos ali, vários insetos nesse microscópio, né, vários detalhes ele conseguiu ver. Então ele conseguiu ver várias coisas, ele anotou em um livro, inclusive, essas observações que ele fez, né. Então, gente, esse foi o primeiro microscópio aí inventado. Depois, é claro, ele foi se modernizando, né, até chegar aí o que a gente conhece hoje. Esse aqui é o microscópio mais usado pelos cientistas, né? Na escola também, a gente tivesse microscópio, seria esse aqui. Acho que tem até alguns lá na nossa escola, né? No Celso Ramos. Tem alguns microscópios desses aí. Onde a gente consegue observar micro-organismos, algumas algas, né? Aquelas células vegetais a gente consegue observar também nesse microscópio, né? Ele é bem, bem interessante, esse microscópio eletrônico, né? Tem vários outros tipos de microscópio bem mais potentes também, que são usados aí na medicina para fazer análises clínicas, né? Existem microscópios de vários valores aí, né? Mas esse é o mais usado, que custa em média aí de uns 3 a 5 mil reais. Gente, o que mais eu escrevi aqui? E a partir daí, quando foi descoberto as células, né? Não existe um tipo só de célula até dentro do nosso próprio corpo, gente. Existe aí, ó, as células dos glóbulos vermelhos, hemácias, né? Existe a célula do cérebro, né? Os neurônios, são células diferentes. Tem célula vegetal, que é um pouco diferente. Tem célula bacteriana, né? Célula das bactérias.
Porque vocês sabem que existem organismos que têm uma célula só, né? Que a gente chama lá de organismo unicelulares. Nós somos organismos pluricelulares, nós temos várias células. Então, gente, a partir daí, foi desenvolvido a teoria celular, que foi resumida aí em 3 pontos principais. Aí. Vamos ver quais são esses 3 pontos principais aí que foi desenvolvida a teoria celular. Então, diz aqui, ó, todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. Então, para ser um ser vivo, tem que ter uma ou mais células. Então, ser uni ou pluricelular. Gente, que mais? Aqui, ó, no B, diz o quê? Todas as células são formadas por membranas, citoplasma e núcleo. Então, tem que ter dentro da célula uma membrana celular, né? Um citoplasma e núcleo. Para células eucariontes, né? Tem células que não são eucariontes, elas não têm um núcleo fechadinho, igual as células eucariontes têm um núcleo fechadinho, né? As procariontes, elas têm o núcleo difuso ali no citoplasma. A gente vai ver essa diferença já na sequência aqui. A C diz o quê? As células são unidades funcionais dos organismos vivos, né? Então, é graças às células aí que a gente tá vivo, né? Graças a essa atividade celular, elas estarem em constante mudança, né? Algumas células no nosso corpo estão morrendo, outras estão sendo formadas, né? Elas estão aí trabalhando. Graças a esse trabalho das células, a gente consegue estar vivo, né? A hora que elas pararem de funcionar, a gente também para o nosso organismo, né? Então, gente, nossas células estão em constante transformação. Gente, vamos para o próximo aqui. O próximo aqui eu coloquei os tipos de células, né? Que existem aí. Então, tem fora esses aqui, dentro do nosso corpo, as células também se diferenciam. Mas o formato dela, o que tem dentro dela, né? As organelas celulares que a gente fala, são as mesmas, né? Muda o formato dela às vezes. Mas existe aí uma célula procariota, que é de uma bactéria, né? Esse aqui é um desenho de uma bactéria, tá? Onde tem lá um núcleo, estão vendo esse rosinha aqui? Esse aqui é uma célula procariota, tá? Esse rosa dentro é o núcleo da célula. Esse núcleo tá difuso ali, ó, tá vendo? Não tem separação do citoplasma. O citoplasma é tudo esse líquido aqui. Deixa eu pegar um negócio aqui, peraí. Tipo um laser. Ih, não deu certo. Peraí. Aqui, gente, tem um... Deixa eu só colocar ela de volta aqui. Vou mostrar para vocês com... Tem uma caneta aqui, tipo um laser. Aqui, ó. Esse rosinha aqui. Então, esse rosinha aqui é o núcleo, né? Onde tem ali o material genético desse organismo, dessa bactéria aqui. Gente, onde mais aqui? Aqui, essa parte aqui é o citoplasma, tá? Toda essa parte aqui difusa é o citoplasma. Tá vendo? Ainda uma célula dessa bactéria aqui tem outras coisas aqui fora dela, né? Tem esses pilos aqui, né? Tem esse flagelo que é para locomoção, uma espécie de um rabinho aqui, tá vendo? Isso aqui, ó, é um flagelo, né? Mas o que a gente tem que observar agora, neste momento, né? A gente, no segundo ano a gente estuda a estrutura das bactérias, né? Essa aqui é uma célula bacteriana. Então, a gente consegue, a gente tem que observar a estrutura interna dela aqui. O que ela tem, né? Gente, outra é uma célula animal, que seria a nossa célula, né? Nossa célula aqui tem um desenho, ó. Então, dentro dela tem um núcleo, estão vendo? Esse núcleo aqui, ele tá revestido, ele tem uma capinha aqui, né? Um envelope nuclear. Por isso que ela é chamada aqui, ó, de célula eucariótica, né? Esse é o nome dela aqui. Porque ela tem esse envelope nuclear. E ela tem várias outras organelas, gente, que a gente vai estudar uma por uma dessas organelas aqui, né? Ela tem aí retículo endoplasmático rugoso, liso,
lisossomos aqui, estão vendo? Mitocôndrias, né? Ela tem todas essas organelas. Mas o que a gente tem que focar é que aqui, ó, ela tem uma membrana celular que recobre ela, aqui em volta dela. Membrana celular, né? Membrana chamada membrana plasmática, tá? A gente vai ter que lembrar esse aqui. E aí tem o núcleo, por isso que ela é chamada eucariótica, envolto no envelope nuclear. Tá? Isso aqui a gente tem que lembrar. As organelas a gente vai estudar uma por uma dessas organelas celulares que tem dentro dela. Gente, e aqui tem uma célula vegetal. A diferença da célula, tem algumas organelas que não tem em uma célula animal, né? Por exemplo, a parede celular. Tá vendo em volta? Antes da membrana plasmática, ela tem uma parede celular. Ela precisa, gente, de ser revestida dessa parede celular, porque uma célula vegetal está exposta lá no sol, né, por exemplo. Se ela não tiver essa parede celular, o que ela vai acontecer? Ela vai perder muita água, né? Então, ela tem uma finalidade, essa parede celular, a proteção da célula vegetal, né? Ela tem esse vacuolo aqui, ó, também, que não tem na nossa célula, né? Ela tem, o que mais? Ela tem cloroplastos, que não tem na nossa célula também, que deixa ela assim, ó, verdinha, né? Que faz a fotossíntese. Então, ela tem algumas organelas que não tem na célula vegetal. Né, gente? Estão conseguindo entender aí? Gente, assim, eu coloquei assim, que seria só isso, né? A gente vê os tipos de célula, a gente vê da onde, quem foi que descobriu as células, né? E para finalizar, eu disse para vocês fazer a leitura do capítulo 6 do livro didático, que fala sobre as células. Lá tem essas imagens aí que eu coloquei para vocês, gente. Lá tem exercícios que a gente não vai fazer agora, né? Mas, assim, talvez num outro momento eu peça para vocês. Então, eu só queria fazer essa introdução aí sobre citologia. O que é que a citologia estuda, né? Da onde veio esse estudo das células? Da onde veio esse estudo das células, né? E como que a gente vai trabalhar agora? Deixa eu só parar aqui minha apresentação, só um pouquinho. Deixa eu parar a apresentação aqui. Vocês conseguiram observar tudo, gente, que a professora colocou para vocês? Deu certo? Então, gente, agora eu queria perguntar para vocês, tem dúvidas dos assuntos anteriores ou do assunto de agora? Vocês querem falar alguma coisa? Né? Querem conversar aí com a prof? A prof tá aqui agora, neste momento, estamos aí, né? Fechei a porta aqui do meu quarto, porque minhas crianças estão lá fazendo barulho. Então, se vocês quiserem falar, agora é o momento de vocês falarem. Vocês gostaram de fazer o web? Posso fazer outras vezes? Ou vocês preferem só vídeo gravado da prof? É meio conturbado, né? essas web aí, por causa que tanto vocês estão aí em casa sem aula, meus filhos também estão, e meus filhos são pequenos, fazem muito barulho. Mas a gente vai conversando, vocês sabem, né? Como funciona. Aí a gente teve 9 alunos, mas a gente tem aí um proveito, eu gravei, né? Depois eu pego e coloco para os outros alunos que não puderam acompanhar, mas a gente faz outras vezes aí, né? A gente marca para a gente poder tirar dúvida. Vocês não têm dúvida, então, né, gente? Ó, a professora também disponibilizou o WhatsApp. Claro que tem vezes que a professora não vai responder na hora as mensagens de vocês, tá? Mas assim que a professora visualizar, a professora manda, porque tem bastante trabalho, né? Fora esses trabalhos, tem os trabalhos de casa também. Então, tem bastante coisa que a professora está fazendo. Então, a hora que a professora visualizar ali o WhatsApp, a mensagem que vocês mandarem com dúvida, eu vou respondendo, beleza?
querendo, pode mandar para a professora mensagens, né? Ou pode mandar por e-mail, como vocês acharem melhor. Então, gente, vamos finalizar, né? Dar um tchau para vocês. Qualquer coisa me procurem no particular, né? Vocês tenham vergonha aí de aparecer. Não vi a carinha de ninguém aí, porque vocês todo tiraram a web, né? Deixaram aí só o nominho de vocês. A minha webcam também não é muito boa, né? Minha imagem não fica muito boa, mas enfim. Então vamos finalizar aí, né, gente? Então, bom dia para vocês. Tudo de bom. Fiquem bem, tá? Tchau.